Olá, sejam bem-vindos aqui é a MF3, Escola de Filosofia. O tema de hoje é Hegel e sobre o sistema hegeliano e as linhas fundamentais do sistema hegeliano especificamente. Antes de avançar, peço aquela gentileza de você dar o joinha, se achar pertinente, compartilha. Pode também comentar, é também muito importante fazer perguntas. Nesta fase do projeto a gente consegue aí responder algumas perguntas, outras a gente tem que estudar também um pouco mais para poder responder, mas conseguimos interagir com vocês aqui. Essa semana que eu vou tratar sobre Hegel, é uma semana específica de festividades de fim de ano. Nós vamos levando o projeto sempre no desafio de um vídeo por dia. Provavelmente na sexta será um outro tipo de vídeo, não de filosofia, mas depois vamos continuar seguindo com o desafio do projeto. Voltando aqui então ao projeto, sempre olhando aqui para o meu roteiro, que ajuda bastante. Para eu fazer um panorama dos tópicos que eu vou abordar no sistema hegeliano, eu vou abordar a ideia de sistema, a obra, depois em vídeo separado, a fenomenologia do espírito, depois a lógica, a filosofia da natureza, a filosofia do espírito. Não vou dar muita atenção aqui para essas pílulas de detalhes biográficos do Hegel, mas como eu tenho feito de todos os autores, a atenção maior é sempre o pensamento do autor que nos interessa, e não propriamente a sua biografia. Quando é importante para a obra, aí sim. Voltando aqui então para o tema mais fundamental do vídeo, as linhas fundamentais do sistema hegeliano. Antes de entrar aqui nesse tópico das linhas fundamentais, se nós pudéssemos organizar as obras e os temas do pensamento de Hegel, nessa descrição que eu fiz acima das obras, fenomenologia do espírito, a lógica, a filosofia da natureza, a filosofia do espírito, esse conteúdo ele é abordado dentro da seguinte tríade. Hegel trabalha muito com tríades. Então a gente pensa um triângulo, no ponto superior do triângulo a gente pode colocar a fenomenologia do espírito. Depois, num dos cantos do triângulo, nós podemos colocar as ciências da lógica. E na outra parte, especificamente a ciência do absoluto, que é a enciclopédia ou as ciências filosóficas, como essa parte que vai pensar uma série de temas e que, inclusive, vai aparecer aí as anotações do Hegel sobre filosofia do direito. Eu só estou procurando aqui o nome específico para não confundir na minha anotação maior aqui. Então, do triângulo, fenomenologia do espírito, ciência da lógica, e o nome que eu tinha esquecido, consultando aqui no meu roteiro, é a enciclopédia das ciências filosóficas. Dentro desta parte, que são vários volumes, é que vamos encontrar a filosofia do direito, que também é importante. Então, esse movimento de triângulo, que é 3 partes, ele vai ser muito importante em Hegel, porque ele vai trabalhar sempre com essa questão de 3, que é a ideia de dialética. Voltando aqui sobre as linhas fundamentais, conceituais do sistema hegeliano, o primeiro tópico eu vou destacar 3, a propósito de Hegel gostar de 3, também vou trabalhar em 3. Hegel destaca que a realidade, enquanto tal, é espírito infinito. Depois, número 2, a dialética como sendo meio e natureza do espírito, pelo que também marca-se o próprio pensamento filosófico. A dialética como a explicação do movimento, ela é a própria natureza e o próprio jeito de funcionamento do espírito. Nesse número 2 é isso que a gente quer dizer. Não é que ela é uma coisa parada, que se movimenta parada.
No geral, a gente tende a fazer esse tipo de raciocínio. É uma coisa que se movimenta, e ela se movimenta tanto internamente quanto de modo externo. Então, isso exige de nós uma espécie de exercício bem paciente, porque no geral nós temos dificuldade de entender isso, porque por algum motivo é mais fácil a gente entender uma bola que vai quicando, mas que continua sendo bola. Agora imagina se eu chutasse a bola e na hora que ela batesse no primeiro movimento ela virasse água, e em seguida ela virasse poeira, e em seguida ela virasse um barulho. Seria algo meio difícil da gente compreender como é que seria isso. Então nós temos a tendência de perceber o movimento, mas um objeto fixo que se desloca no movimento, e não que ele também se modifica no processo. Essa é a parte mais exigente aí da ideia de movimento como sendo meio, método e ao mesmo tempo a essência da coisa. Obviamente que isso põe problemas a serem pensados, né? Como que eu penso a bola então? A bola deixaria de existir. Isso deixamos para abordagens futuras para resolver esse tipo de dilema. Na parte 3 aqui da minha anotação, a dialética, portanto, de Hegel se difere das anteriores por adicionar o elemento especulativo nela. Isso é um outro processo também, que a dialética era um jogo de opostos e, de certa maneira, ficava nisso mesmo. Hegel, ao introduzir um terceiro estágio, ele colocaria a ideia de especulativo, que é uma coisa que também eu vou retomar. Desenvolvendo um pouco essas três ideias, mais uma vez eu retomo aqui, para fins didáticos, nós vamos e voltamos, e em Hegel este ir e voltar ele é específico também. Na verdade, em Hegel, a ideia de ir e voltar é muito mais esse movimento de aspiral, né? Ou espiral. Não, aspiral. A, né? Espiral. Então, essa espiral e não aspiral, que é esse movimento que aparentemente é circular, mas ele não fica no mesmo local, no mesmo lugar. Então, aspiral é de aspirar, né? Aspirar, né? Espiral efetivamente é o termo correto. Então, em Hegel nós vamos ver muito esse processo, e ele cansa bem os leitores iniciais de Hegel, exatamente porque parece estar repetindo, e a gente não vai entendendo o que vai se adicionando de novo. Então, para pensar então essa ideia de espiral e de movimento, na verdade, para compreender, eu vou ler aqui a minha nota e aí eu comento. Em Hegel, o movimento é absorvido no pensar de modo radical, como eu já tinha dito o exemplo da bola. A verdade é movimento e deve ser expressada em movimento. Esse movimento é o espírito. Lembra que lá nos românticos nós falamos que a ideia de eu, Fichte, por exemplo, a ideia que o eu é pura atividade. O Hegel aqui vai superar questões do eu, lá do Fichte e do Schelling, o eu finito, o eu não determinado. Ele vai romper com isso e criar uma figura um pouco mais ampla. Mas o que eles vão compartilhar aqui é a ideia de que o real é pura atividade. Isso é muito difícil da gente pensar em geral, porque nós tendemos a pensar o real como coisa estável, estanque. Quando, por exemplo, nós pensamos a administração de uma empresa, os valores eles são dinâmicos. Eles têm depreciações, eles têm o tal dos juros, eles têm... nada é estável na realidade. Então, quando a gente absorve na dinâmica dos empreendimentos sociais, obviamente que envolvem aí pessoas, as empresas, nós temos que entender que são coisas que se movimentam. E o contrário de uma coisa que seja estanque, eu diria num jeito popular de que ela trinca.
porque ela não aguenta o movimento, que é inerente. Tentando ser assim bem ilustrativo com essa ideia de movimento, e como que ele é desafiante para nós pensarmos ele, eu já falei disso em outros vídeos, as pontes das grandes cidades, se descobriu que a ponte não pode ser fixa, ela tem que ser travada, olha o desafio, ela não pode ser solta, porque senão ela cairia, mas nós temos que travar ela de um jeito que ela fica solta. Quem mora nos grandes centros sabe que isso é fácil depois que inventaram, né? Lembrando aqui do personagem Chaves, né? Que sempre dizia alguma coisa do tipo. Depois que inventou, fica fácil, né? Mas se demorou a perceber que a vibração em cima de uma ponte totalmente fixa e rígida trincava ela. Ela não aguentaria. Depois se descobriu, se a gente for pensar aqui na história das pontes, está estreitamente ligado com a ideia de estruturação, eu esqueci o nome agora, mas que tem a ver com a Torre Eiffel. São estruturas tubulares que tem uma expressão específica para isso. Então se descobriu que a ponte poderia ser mais oca, feita naquele sistema da Torre Eiffel, que não é tudo preenchido, e que as partes onde fixa tem que ser um fixar, no caso borracha ou coisa do tipo, que absorve a vibração. Então a ponte não quebra, não cai também. Uma ponte de um interior, por exemplo, que é toda fixa, se ela recebesse a movimentação, digamos, de uma cidade, ela quebraria porque ela não comportaria tanta vibração. O pensar o movimento em Hegel, eu diria que essas metáforas todas que eu utilizei até agora servem para dar um exemplo para nós. Como absorver que o real é movimento e não coisa estável. Aqui está um avanço extremamente importante, porque com muita frequência as pessoas dizem que o teórico viveria fora do mundo, que a teoria não tem nada a ver com a prática. Na verdade, o que está acontecendo é um dado tipo de teoria, que existe realmente. Mas se nós formos ler Hegel, Hegel já denuncia essa ideia. Não dá para eu tentar pensar, por exemplo, o real, que implica os humanos, pegando um recorte, arrancando da realidade e pensando ele como se fosse em laboratório. Porque depois, quando eu tentar voltar com ele para a realidade, o real está em movimento constante, eu não consigo colocar aquilo de volta no real. Eu vou ficar perdido com aquilo que eu chamo de teoria. No sistema hegeliano, a palavra teoria, ele até, de certa maneira, dispensa para ela um certo desdém. Exatamente porque ela é esse recorte da realidade que mata todo o movimento inerente à coisa que você recortou. Você mata e tenta analisar ele fora do processo natural dele de movimento. Para Hegel isso é um erro fundamental, que você não vai conhecer a coisa se você fizer isso. Você só conhece a coisa conhecendo ela, trazendo para dentro dela a ideia de movimento. E por isso faz de Hegel um pensador muito pertinente e muito difícil de ser compreendido. Portanto, a radicalidade aqui do movimento é nesse sentido. Esse movimento é o espírito, que gera a si próprio e supera-se a si mesmo. E nesse movimento é infinito. Então, a ideia de que, lá dos outros filósofos aqui, do idealismo, do romantismo, do início do idealismo, Fichte, o Schelling, nós vamos entender, eu já falei aqui nos vídeos, a ideia do movimento como a grande percepção. É pura atividade, o eu. E aqui, no caso do idealismo hegeliano, chamado idealismo absoluto, nós vamos compreender que tudo é movimento. Só que é um dado tipo de movimento. Se lá em Schelling ele falava de um eu, aqui o Hegel vai usar a expressão espírito. Esse movimento é o espírito. E o espírito é o real. Então, o movimento é o real. E esse movimentar-se que compõe todo o real, não tem um movimento de um lado e o real do outro não. A totalidade do real é movimento. Então, nesse sentido, isso é o espírito. E ele vai ter algumas fases, que eu vou falar delas, mas é tudo e puro e simplesmente movimento.
Nesse movimento de si, essa força que a tudo cria, nomeada por Hegel como espírito, percorre 3 momentos. Aqui também em síntese, porque cada 3 momentos desse também tem bastante informação. E eu já estou encaminhando para a conclusão. Ele, primeiro, é um ser em si, que o Hegel vai dizer que seria uma pura razão, onde a lógica é que falaria disto. Depois, esse ser outro, ou ser fora de si, ele fala aqui de uma ideia de que ele sai de um em si e se desdobra na realidade, e aí seria objeto da filosofia da natureza. Esse ser fora de si seria o aspecto do não inconsciente, do irracional, mas é também força, ainda é essa força que está fazendo esse real se expandir e se movimentar. Eu não sei se a expressão expandir está em Hegel. Eu posso estar aqui fazendo bricolagens com programas televisivos que falam da expansão do universo. Em Hegel, com certeza, o espírito está fora de si e ele está num processo que não é propriamente consciência de si. Ele está num processo de criação que é inconsciente, mas é pura atividade. E depois que ele faz isto, então seria o segundo momento, ele faz um retorno a si novamente. Então, o retorno a si, ou ser em si e por si, que seria estudado pela filosofia do espírito, aquela terceira obra lá das ciências enciclopédicas. E nesse ponto, ele tem consciência de si novamente. Então, ele estava em si, saiu fora de si, perdeu a consciência e retorna, tendo consciência daquilo que ele saiu fora. E aí, nessa tríade, é que em Hegel compreende a ideia de espírito absoluto, né? Em algum momento eu vou postar um pequeno gráficozinho, né, que faz essa ideia de absoluto. Aí a palavra utilizada para este movimento é ideia, que depois também eu vou falar especificamente sobre os termos ideia, consciência, absoluto, para a gente entender como é que isso está sendo movimentado aqui. A palavra ideia para Hegel significa algumas coisas e não outras por aí. Absoluto também significa algumas coisas e não outras. E eu concluo chamando a atenção que em Hegel isso é muito sério, né? A chamada de atenção para que certas palavras que habitualmente a gente toma elas, estas palavras em filosofia têm definições bem detalhadas que no geral não são do uso comum. A palavra ideia, por exemplo, é uma delas. A palavra teoria, por exemplo, em Hegel especificamente, no geral não coincide com o que a maioria das pessoas pensam. Sobretudo as pessoas ligadas às ciências em geral contemporâneas, ciências sociais, ciências humanas ou as chamadas ciências exatas. Eu posso garantir que não é isto que as pessoas em geral pensam, mesmo o especialista em ciência. E isto é um objeto de reflexão e problematização filosófica, porque a filosofia utiliza, portanto, palavras e termos que são do uso comum, e a teoria filosófica precisa ser articulada desta forma, a partir dessas palavras. E é nesse sentido que Hegel, aqui e acolá, sempre aponta que a filosofia, para ser filosofia, precisa de um certo rigor, porque se todo mundo se acha filósofo, se todo mundo que se pensa filósofo, quer dizer, se uma ciência que pretende ser especializada, um número gigante de pessoas se acham possuidores daquele saber, ele via isso como problema, porque isso gera imprecisão e confusões em geral. Então, em filosofia, nós vivemos muito isso, curiosamente. As pessoas, obviamente, gostam de filosofia e rapidamente se sentem filósofos. E isso é um problema. E aí, quando a gente encara a obra do Hegel, a gente descobre que a gente não é filósofo. Porque até mesmo para quem é diplomado em filosofia, Hegel exige uma dedicação maior para se compreendê-lo.
Muito obrigado por esse vídeo aula e até uma próxima aula dessa semana com Hegel.